Então hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens na nossa igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar, que é alimento para a nossa alma. Eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, essa noite. Prepara os nossos corações, Senhor, como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Eu reconheço a minha total dependência e necessidade de Ti. Eu te peço, Senhor, me usa como instrumento para expor com fidelidade e clareza a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne, e que somente o Teu nome seja glorificado, engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é A Revelação de Jesus Cristo. Quando falamos sobre Apocalipse, diferentes reações podem surgir. É possível que alguns tenham um foco obsessivo em detalhes relacionados ao futuro, ao fim dos tempos, buscando minúcias sobre o assunto. Outros podem se assustar, ter medo, achando que esse livro, é assustador de alguma forma. Outros jamais leem o livro de Apocalipse porque consideram ser um livro confuso, difícil de interpretar. Todavia, nós temos muito a nos beneficiarmos com o estudo deste livro. Um autor chamado G.K. Beale afirmou que Apocalipse é um encorajamento para o povo de Deus, para que persevere na certeza de que sua recompensa final é certa, e adore e glorifique a Deus, apesar das provações e das tentações, para marchar de acordo com o ritmo desse mundo. Um outro autor, chamado William Hendrickson, afirmou que o propósito do livro de Apocalipse é confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. É um livro cheio de auxílio, de consolação para os cristãos sofredores e perseguidos. Nós aprendemos neste livro diversas coisas muito importantes. Nós vemos que Deus vê as suas lágrimas. O Senhor conhece o sofrimento do seu povo. Nós aprendemos nesse livro que as nossas orações são influentes, são escutadas pelo Senhor. Elas são influentes nos negócios do mundo. Nós aprendemos que a morte dos crentes é preciosa aos olhos do Senhor. Nós aprendemos que a vitória final nos é assegurada. Nós aprendemos que o nosso Cristo vive e reina para sempre. Nós aprendemos que o sangue dos mártires será vingado. Nós aprendemos que o Senhor governa o mundo e os interesses da igreja. Nós aprendemos que Cristo está voltando para tomar o seu povo para si na festa das bodas do Cordeiro, para viver para sempre com o seu povo num universo rejuvenescido, em novos céus, em nova terra. Portanto, hoje nós vamos começar essa jornada. Hoje nós vamos começar a considerar
o pano de fundo sobre o livro, nós vamos lançar alguns fundamentos, compreendendo bases que nos ajudarão a extrair princípios preciosos para nós compreendermos o livro e tirarmos ensinos para as nossas vidas. Nós vamos considerar, então, os versículos que lemos, e são os 3 primeiros versículos de Apocalipse, e nós encontramos aqui o prólogo do livro. Em primeiro lugar, nós vamos considerar o ponto, a revelação de Jesus Cristo. Nesse ponto, nós lemos o primeiro verso, revelação de Jesus Cristo. E o texto vai continuar, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O ponto que eu queria destacar nessa primeira parte é a revelação de Jesus Cristo. Nessa parte do texto que nós lemos, nós encontramos o título do livro e o conteúdo de Apocalipse. A palavra revelação, na língua grega, é Apocalipse. Então, revelação, o livro ele já tem esse título com a primeira palavra que aparece aqui. Apocalipse significa o ato de tornar descoberto, o ato de tornar exposto, significa tirar o véu, revelar. Então essa palavra também expressa a natureza e o tema deste livro que nós estamos considerando. O Apocalipse é uma forma intensificada de uma profecia. O livro de Apocalipse possui 3 diferentes tipos de escritos, 3 tipos de texto, 3 gêneros de texto, gêneros literários. Nós encontramos nesse livro o gênero apocalíptico, que é um gênero, como eu falei, se parece com uma profecia intensificada. Nós encontramos o estilo de profecia, que envolve proferir exortações para o presente e preanunciar o futuro. E nós observamos também o gênero de uma carta, já que nós encontramos nesse livro instruções sobre a conduta piedosa que a igreja deve ter, que os cristãos devem viver, aborda problemas envolvendo as igrejas que receberam a carta. Em outras palavras, fala sobre como a igreja deve se conduzir em meio a um mundo pagão. Então nós encontramos esses 3 tipos de texto neste livro. E você já deve ter percebido que no livro contém visões com muitos elementos simbólicos. Ele faz alusões também a muitas passagens do Antigo Testamento. O texto que nós lemos, por exemplo, em Apocalipse, fala de uma revelação de forma semelhante a livros que nós encontramos no Antigo Testamento, por exemplo, de Daniel. Vocês lembram que quando eu preguei Daniel aqui na igreja, falei para vocês daquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, que tinha muito simbolismo. Ele sonhou com uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, quadril de bronze, as pernas de barro e ferro, e vinha uma pedrinha que esmiuçava a estátua. E depois Deus dá a revelação do significado daquele sonho para Daniel. Então Deus revelou, Deus tirou o véu, Deus deu a Daniel entender o significado de cada parte daquele sonho. Por exemplo, Daniel 2, do 19 ao 23, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz.
A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel vai então e dá o significado. Deus revelou, Deus tirou o véu, Deus mostrou para ele o significado daquela mensagem. Qual era o significado de cada parte da estátua, certo? Vocês lembram quando nós estudamos que a cabeça representava o rei Nabucodonosor e as outras partes, reinos subsequentes, né? O medo persa, grego, romano, até chegar a pedrinha, que no período do Império Romano foi que Jesus veio, representava a chegada de Cristo e o avanço do reino de Deus. Mas Daniel, ele teve ali um vislumbre, mas interpretou o sonho do rei. Em Daniel 2, do 28 ao 29, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estes. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Então, esse é mais um texto que mostra como Deus revelou a Daniel o significado do sonho. E ainda no livro de Daniel, no capítulo 7, tem uma revelação de Daniel também a respeito do filho do homem, que nós também vamos observar que vai ter muita semelhança aqui com o Apocalipse. Ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, presta atenção, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Daniel teve uma visão do Filho do Homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós observamos esse gênero literário apocalíptico, nós precisamos entender que ele está recheado de simbolismo. É uma comunicação simbólica. O que acontece em Apocalipse é semelhante ao que acontece em Daniel 2. Por exemplo, teve uma visão, mas essa visão tinha significado. Cada parte da estátua tinha um significado. E você precisa considerar que se trata de uma comunicação simbólica. Porque se você lê o Apocalipse de forma literal, sem compreender os símbolos, sem compreender o gênero literário que ele apresenta, você pode chegar num caminho bem complicado e errado. É porque é um gênero literário que te força a observar muitas partes de forma simbólica, assim como essas visões em Daniel. Deu para entender? Imagine, por exemplo, que você nunca viu uma poesia na vida. Você sempre leu texto, né, dissertativo, né, cartas, etc. E aí você vai ler uma poesia que tem figuras de linguagem, que tem as estrofes, que tem as rimas, né, que é um texto diferente. Você tem que compreender como funciona esse outro gênero literário que você está lidando. De forma semelhante, nós estamos lidando com outro gênero literário, quando a gente chega no livro de Apocalipse. E a gente tem que conhecer como ele funciona, certo? Apocalipse é diferente, a linguagem de Apocalipse é diferente do restante do Novo Testamento. Você tem as cartas, você tem os evangelhos, né? Tem muitas narrativas, né? Mas o gênero apocalíptico tem as suas peculiaridades. E a maior parte das coisas que serão reveladas no livro de Apocalipse não deve ser lida de forma literal. A maior parte. Talvez o mais importante que nós devemos saber a respeito da interpretação dessa forma literária é que ele utiliza
do início ao fim, a técnica do simbolismo. Então, muita coisa aqui é simbólica. Vai falar de candeeiros, leões, cordeiros, bestas, e eles se referem simbolicamente a uma realidade ou a um conjunto de realidades. Números vão ter significados também, né? No livro de Apocalipse, por exemplo, o número 7, vai aparecer várias vezes o número 7, número 4, número 12, os seus múltiplos também aparecem de forma nas visões do Apocalipse. O número 7, por exemplo, indica completude, indica plenitude. Apocalipse fala de 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e etc. 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas. Isso aqui são só alguns que eu estou lembrando aqui. Apresenta o conflito entre as forças do bem e do mal, conclui com o triunfo do bem e a vitória de Deus. Como no livro de Daniel, por exemplo, no livro de Daniel, acontece um outro fenômeno. Ele mostra o mesmo período coberto, né, o mesmo período de tempo, o mesmo contexto, por meio de diferentes perspectivas. Aparecem 2 visões sobre o mesmo assunto, com diferentes perspectivas, aprofundando um pouco mais aquele assunto. Isso também vai acontecer no livro de Apocalipse. A gente chama isso de sessões paralelas dos mesmos acontecimentos. E no fim de cada uma dessas séries, há uma descrição do juízo final e uma descrição de salvação. Uma descrição de juízo e uma descrição de salvação. Portanto, essa forma de compreender o texto, de entender que nele também há recapitulações, nos ajuda a compreender e a explicar melhor a estrutura do livro. Deus expressa as mesmas verdades de modos diferentes. Então, tudo isso são alguns princípios que eu estou trazendo só para a gente entender. Nós estamos lidando com um livro que tem um gênero literário diferente. Nesse livro vão ter visões que têm símbolos, que a gente vai ter que buscar no texto, entender o significado desses símbolos. Esse livro vai ter números que têm significados, esse livro vai ter cores que têm significados, esse livro tem momentos que fazem recapitulações, contando a mesma história por diferentes ângulos. Isso são questões que a gente tem que observar, que são características do gênero do livro apocalíptico. Mas quando a gente entende isso, aí a gente consegue compreender de forma melhor o livro de Apocalipse. Aí aquilo que foi revelado se torna mais claro na forma pela qual ele quis ser transmitido para as igrejas, certo? Então aqui a gente está fazendo um pequeno pano de fundo a respeito do gênero literário. E eu também queria falar um pouco agora sobre a estrutura do livro. Por exemplo, uma das formas de você observar o esboço do livro de Apocalipse, William Hendrickson fez da seguinte maneira: os capítulos de 1 ao 3 fala de Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Capítulo de 4 ao 7 fala do livro com 7 selos. Capítulo de 8 ao 11, as 7 trombetas de juízo. Capítulo de 12 a 14, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e seus auxiliares. Fala da besta ali, é a prostituta. Capítulos de 15 ao 16, as 7 taças de ira. Capítulo 17 ao 19, a queda da grande prostituta e das bestas. Capítulo 20 ao 22, o julgamento do dragão, que significa Satanás, seguido pelo novo céus e nova terra, a nova Jerusalém. Então, William Hendrickson entende a divisão desse livro nessas 7 sessões, que elas são paralelas, cada uma cobre todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Este ponto todo que eu trouxe aqui tem apenas um objetivo: mostrar para vocês que quando vocês forem ler o livro em casa, quando vocês forem estudar o livro de Apocalipse, vocês precisam considerar as peculiaridades desse gênero literário, para evitar equívocos. Só isso, entendeu? Temos que considerar que estamos lendo um livro apocalíptico.
O texto prossegue então dizendo, falamos de revelação, tirar o véu, revelar. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele é tanto o objeto, quanto ele é o conteúdo dessa revelação. Esse nome, Jesus Cristo, não informa ao leitor somente que Jesus é, mas também o que ele continua a fazer. Jesus Cristo, ele é Senhor, Jesus Cristo, ele é Salvador. Simon Kistemaker, falando a respeito do Jesus vitorioso, descrito no livro de Apocalipse, diz o seguinte: a descrição joanina de Jesus é surpreendente, pois os olhos mortais não podem olhar para Cristo glorificado, que brilha como o sol em todo o seu esplendor. Os olhos de fogo de Jesus fazem com que todos se curvem diante dele para adorá-lo. Ele reina em glória e majestade, como aquele que fora coroado repetidas vezes com muitas coroas. As palavras de sua boca penetram e julgam todos os pensamentos e atitudes humanos. Nada pode ser escondido dele. A cor branca representa sua cabeça e seu cabelo e simboliza pureza e integridade. Seu cavalo branco indica a vitória de um rei, e o cinto de ouro ao redor do seu peito indica realeza. Imagine, essa descrição de João, Jesus Cristo vitorioso, Jesus Cristo glorioso, aquele que é coroado, aquele que é exaltado, que ele resplandece como o sol no meio-dia, em todo o seu fulgor. Ele, quando vê a Cristo, cai como morto. Apocalipse vai descrever o nosso Senhor de forma gloriosa. Ele é aquele que é chamado de leão da tribo de Judá, raiz de Davi, rei dos reis, no livro de Apocalipse. Ele é chamado também de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. João chama Jesus de Filho de Deus, de Palavra de Deus, de primogênito dentre os mortos, como príncipe dos reis da terra, como a raiz e descendente de Davi. Ele é chamado do Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou os santos para Deus. É aquele que em Apocalipse é chamado de que vem montado, o cavaleiro que vem montado num cavalo branco, com muitas coroas sobre a cabeça, com olhos de fogo, vestido com uma roupa salpicada de sangue, ostentando o nome da palavra de Deus, e o seu título, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com uma espada afiada que saía da sua boca. Assim que ele é descrito em Apocalipse. Ele é aquele que recebe a sua noiva, ou seja, a igreja para a festa de casamento. Ele é o agente de Deus para a criação, redenção e consumação. Apocalipse fala de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Você já parou para pensar o que nós estamos fazendo aqui, neste culto? Você já parou para pensar que nós estamos adorando aquele a quem os 24 anciãos se prostram e lançam suas coroas, aquele a quem os seres viventes adoram e louvam, aquele que os anjos dizem santo, santo, santo. É diante dele que nós estamos adorando. Você tem essa noção quando você vem para um culto, da solenidade, da presença do Senhor? Você tem a noção diante de quem você está cantando, quando nós estamos aqui cantando, dizendo, Tu és o Senhor de toda a glória. Você está cantando de fato para o Senhor? Ou isso é uma coisa mecânica que você faz e nem se dá conta do que está fazendo? Nós adoramos a Deus. Nós adoramos o Cordeiro que venceu, aquele que é digno de desatar os selos, aquele que venceu a morte, que esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. Quando a gente lê o livro de Apocalipse e vê essa visão tão gloriosa que João tem, ele cai como morto.
Aí o Senhor vai lá e consola. Não temas. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Quando você vier para o culto, ou daqui a pouco, quando você for cantar novamente, lembre a quem você adora. Cante com outro fôlego, com outra força, entendendo o que você está fazendo. Eu estou numa igreja com pessoas que professam a Cristo, e eu estou cantando porque Ele me salvou, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador, e Ele é digno de glória, majestade, que todas as pessoas, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Povos, línguas, pessoas de todas as nações vão se prostrar e vão adorá-lo. Você tem noção do que você está fazendo? A igreja não é um clube. Você veio para adorar a Deus. Você veio para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com seus irmãos, com aquele povo por quem Cristo morreu, por quem Cristo derramou o seu sangue para salvar. Nós temos acesso a uma preciosa revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que contemplarmos a beleza da majestade do Senhor descrita nesses versos. O nosso culto não deve ser algo mecânico, vazio, apático. Deve sempre trazer, nós devemos sempre trazer à mente a quem nós estamos adorando. E se você nos visita hoje, você não é um cristão, saiba que este Jesus, este Cordeiro que foi morto e ressuscitou, Ele é o único que pode te conduzir em triunfo para a cidade celestial. Ele é o único que pode te dar paz com Deus, salvação, vida eterna. Renda-se a Ele hoje, que Ele seja o Senhor da sua vida. Só em Jesus nós vamos estar naquela nova Jerusalém, naquele novo céu e nova terra. Só aqueles que estão em Cristo estarão para sempre com o Senhor, e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Só em Jesus. Então, queridos, no lugar de se prender a especulações secundárias e vazias, obscuras, concentre-se no que nós aprendemos sobre a pessoa de Jesus Cristo neste livro, sobre a obra de Jesus Cristo, sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Esse é o nosso primeiro ponto, a revelação de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vamos considerar a forma e a razão. O texto bíblico diz assim, a revelação de Jesus Cristo, aí continua, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, aqui nós vemos como foi que aconteceu, né, essa revelação. Deus deu uma revelação para Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que aconteceriam em breve. E para isso Ele enviou um anjo que notificou João, e João registrou essa revelação e transmitiu à igreja. E quando o texto fala sobre a brevidade, é importante nós destacarmos algo. O contexto imediato mostra que o foco está no início do cumprimento e não no cumprimento final e futuro a respeito da brevidade. E também é válido lembrarmos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, para que ninguém pense que Ele tarda em cumprir a sua promessa. Então a cadeia de comunicação que nós vemos aqui é a seguinte: Deus para Cristo, né? Deus deu uma revelação
para Cristo, Cristo para o anjo para João e João para a igreja, para os servos de Deus. E aí surge uma pergunta: quem é esse João que recebeu essa visão e registrou e transmitiu para a igreja? João era o apóstolo do Senhor. Como nós sabemos isso? Primeiro, ele se apresenta como João, mas nós temos também fortes evidências externas dos pais da igreja, que foram cristãos que viveram ali nos primeiros séculos da era cristã, que se tratava deste João. Por exemplo, nós temos o testemunho de Justino, o Mártir, que foi um dos pais da igreja, que é claro a respeito de dizer que foi João o apóstolo que escreveu o Apocalipse, bem como Hipólito, Clemente, Ambrósio, Agostinho, Jerônimo, todos eles defendem a autoria, joanina, a autoria do apóstolo João. Então, quem escreveu foi o apóstolo João, mesmo que escreveu o Evangelho de João, o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E a maioria dos especialistas crê que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Essa datação é importante, porque dependendo da forma como nós observamos o contexto, pode ser que altere a nossa interpretação de todo o livro. Tem uma outra escola de interpretação que é minoritária, que entende que João escreveu antes do ano 70. Ou seja, eles vão dizer que João escreveu lá pelo ano 65, 60 e alguma coisa, 69, e antes do ano 70. Por que é importante essa questão da data? Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída, por Roma. Então, eles vão dizer o seguinte: olha, tudo que estava dizendo em Apocalipse, estava falando, na realidade era da destruição de Jerusalém, então, quem era o anticristo era Nero, e etc. Vão começar a observar o desenrolar da história nessa datação. Todavia, como eu disse, essa não é uma visão majoritária, é uma visão minoritária e tem os seus problemas. Na maioria dos especialistas, o Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo, no período do reinado do imperador Domiciano. Uma das evidências externas que nós temos a respeito disso é o testemunho de Irineu. Irineu, ele foi um dos pais da igreja, cujo professor dele foi Policarpo. E Policarpo foi discípulo de João. Ou seja, ele estava muito próximo ali daqueles acontecimentos. E ele afirmou a autoria joanina e afirmou que aquilo aconteceu durante o reinado de Domiciano. Então, essa, entre outros argumentos também, é o contexto das cartas. Por exemplo, quando vai falar a respeito da igreja de Éfeso, que já havia deixado de lado o seu primeiro amor. Não faria sentido a igreja ter deixado de lado o seu primeiro amor logo no início da igreja. O contexto, quando você vai observar, o contexto das igrejas não cabe como uma datação anterior ao ano 70. Nós temos muito mais argumentos e evidências, tanto internas no livro, quanto externas, para uma datação posterior, para o ano ali de 95 depois de Cristo, provavelmente. Então, isso é uma informação importante, porque aqueles que interpretam de forma equivocada a datação tendem a interpretar o livro todinho de forma diferente. Vocês observam quais são as questões que vão surgindo no estudo desse livro? Então, foi escrito no reinado de Domiciano. Entendendo essa datação, então nós podemos agora compreender melhor o contexto que João estava quando ele escreveu o Apocalipse. João estava exilado na ilha de Patmos, quando ele recebeu essa revelação. A ilha de Patmos ficava no mar Egeu e era usada pelas autoridades romanas como local para exílio,
aqueles que eram inimigos do Estado, de alguma forma prisioneiros, eles iam para lá. E as dificuldades estavam começando a crescer na igreja. Havia, uma iminente hostilidade por parte do Império Romano. Domiciano, ele era um imperador que queria ser reconhecido como se fosse Deus. Domiciano, ele queria ser honrado como, no latim Dominus et Deus. Ele queria ser honrado como Senhor e Deus. Ele queria ser adorado. E recusar a fazer essa homenagem a ele era considerado como deslealdade e traição. Então, uma vez que todos os cristãos iriam recusar a fazer isso, eles foram considerados como um perigo para o império, e a perseguição se tornou o resultado inevitável disso. Então, o imperador queria ser adorado, os cristãos não iam adorar. Então, olha, esses cristãos não estão seguindo a cartilha aqui, vão dar problema, são inimigos do Estado. Começou perseguição. E quando esse livro foi escrito, as igrejas estavam passando por perseguição, e por uma perseguição ainda maior que estaria por vir, era iminente. Então, os cristãos precisavam de consolação. O livro, ele apresenta a igreja militante sendo transformada na igreja triunfante, Então, João recebeu essa revelação, registrou e enviou para as 7 igrejas na Ásia Menor. Então, entendemos agora o contexto. João estava exilado na ilha de Patmos, porque Domiciano era o imperador, ele queria ser adorado como Deus, os cristãos não queriam adorar, perseguição seria a consequência inevitável. Então, a igreja precisava de consolo, precisava de encorajamento, e precisava de um vislumbre de Cristo, do porvir, da sua segurança. E aqui eu queria parar para refletir com vocês. Diante de circunstâncias adversas que a gente passa, que a igreja passa, nós enfrentamos pressões, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos perseguições, lutas, dores, sofrimento, morte. É difícil a caminhada cristã. Nessas horas, vale a pena a gente lembrar de onde nós queremos chegar. Se nós lembrarmos o que o Senhor é, o que Ele fez e para onde Ele está nos levando. Charles Spurgeon falou o seguinte: contemplando o futuro, o crente vê a si mesmo sentado com Jesus em seu trono. Assim como ele venceu e assentou-se no seu trono à direita de seu Pai, o pensamento deste futuro pode aliviar as trevas do passado e a melancolia do presente. As alegrias do céu compensarão as tristezas da terra. Este mundo é apenas uma morada temporária, logo passará. O tempo, quão breve; a eternidade, quão longa; a morte, quão breve; a imortalidade, quão infinita. O caminho é tão curto, logo eu estarei lá. Quando ao mundo meu coração está preso com sua pesada tempestade de cuidados, meus prazerosos pensamentos sobem ao céu achando refúgio nesse desespero. Brilhantes visões de fé me sustentam até que passe a peregrinação. Medos fustigam, problemas maltratam, mas o lar, afinal, os salvos alcançarão. Amém. Então, queridas, a história, ela não segue sem rumo. Ela caminha para um desfecho glorioso. Muito embora nós enfrentemos dificuldades na jornada, a igreja seja assolada por perseguições, por pressões, muito embora nós tenhamos a necessidade de combater falsos ensinos, lutar contra tentações internas e externas, o Senhor conhece as nossas lutas e Ele nos encoraja para nós perseverarmos. Ele mostra que está conosco, Ele mostra que nele nós somos mais que vencedores, porque Ele já venceu. Um vislumbre do porvir deve nos motivar a seguir firmes aqui e enfrentar as dificuldades da nossa jornada
atual. Uma outra coisa que eu observo nessa parte é que João, ele recebeu e foi obediente a Deus na tarefa de proclamar essa revelação para a igreja, para o povo de Deus. E nós também, queridos, recebemos uma missão. A missão de João ali era registrar o livro, transmitir ao servo de Deus, à igreja. E nós também recebemos uma tarefa, nós também recebemos uma mensagem para proclamar. Qual é essa mensagem? As boas novas do Evangelho. Nós somos chamados para fazer discípulos. E eu pergunto, nós temos sido fiéis na nossa tarefa? Aqui eu observo, João, ele foi fiel. Ele teve a visão, registrou, transmitiu à igreja. Eu pergunto, você também foi, se você é um cristão, um discípulo de Jesus, você também foi comissionado, você também tem uma tarefa, você também tem uma missão, e qual é? Faça discípulos de Cristo, pregue o Evangelho, fale das boas novas de que Cristo Jesus foi morto pelos nossos pecados, sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. E aqueles que creem têm que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente vai continuar discipulando, ensinando uns aos outros, todas as coisas que o Senhor orientou. Você tem sido fiel na sua missão? A missão que Cristo deu para a igreja, para os crentes. Você tem investido de forma intencional, deliberada na vida de outras pessoas? Você tem ajudado outros a serem seguidores de Jesus? Você tem proclamado a mensagem que o Senhor te deu para transmitir? Avalie a si mesmo neste ponto. Em terceiro e último lugar, nesse texto, nós vamos observar a bênção. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado é às vezes traduzida por feliz. Significa, inclusive, mais do que ser feliz, mais do que felicidade. Ela aponta para o Deus de quem fluem todas as bênçãos. E é notável que em Apocalipse, mais um detalhe, ela aparece 7 vezes. Não é à toa. As coisas não são de forma aleatória. Aparecem 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Essa aqui é só a primeira, né? Bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Mas em Apocalipse 14, 13, diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 16, 15, bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes. Apocalipse 19, 9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 26, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 22, 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. 7 bem-aventuranças são apresentadas. E aqui, aquele que lê, os que ouvem e os que guardam são também felizes, bem-aventurados. É importante notarmos que naquele contexto, para muitos membros da igreja, a única possibilidade deles conhecerem a Escritura era a leitura pública. Você tem uma Bíblia hoje, graças a Deus, você pode ler a palavra de Deus, você pode ir em casa conferir, mas naquele contexto, sabe como muitos irmãos tinham a possibilidade de ouvir? Assim, todos juntos iam fazer a leitura, 1 hora mais ou menos lendo o livro todo de Apocalipse, 1 hora e um pouquinho. Então olha, atenta, porque você vai ouvir, atenta para esse conteúdo. Então, aquele que lê, aqueles que ouvem e guardam. Então, alguém tinha que ler, os outros iam ouvir e tinham que prestar atenção para guardar no coração aquela mensagem. Agora, só esse detalhe, que privilégio nós temos, não é? Você tem uma Bíblia na sua língua. Hoje alguns irmãos ganharam até Bíblias de estudo. Né? Que privilégio nós temos, e você tem valorizado esse privilégio?
Você tem acesso à Bíblia, à Palavra de Deus? Você tem valorizado esse privilégio? Como é que está a sua leitura bíblica? Será que hoje não é o dia de você despertar para isso? Puxa, eu não tenho me atentado corretamente a isso, eu tenho falhado. Então o tempo de mudar é hoje, é agora. Sabe, não fica esperando, devo esperar virar o ano para eu começar a leitura anual. Não, é agora. Chega na sua casa, volta a ler a Bíblia, volta a estudar, volta a marcar, a tirar, né, as suas dúvidas. Nós temos acesso, nós temos essa possibilidade. D.K. Bill disse: na medida em que a mensagem de Apocalipse se desenrola, o objetivo não é alimentar a especulação intelectual a respeito do fim dos tempos, mas, em vez disso, consiste numa série de mandamentos direcionados à vida presente de todos que a leem. Cada geração precisa se apropriar da mensagem de Apocalipse e aplicá-la. Cada geração de crentes deve esperar de forma ansiosa, com uma expectativa ansiosa, o retorno do Senhor. E aqui, a gente observa o seguinte, que a palavra de Deus requer uma resposta obediente na vida dos seus ouvintes. Apocalipse não tem um propósito de entreter, mas de fortalecer o coração daqueles crentes. Se são bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam os ensinos dessa profecia, que nós tenhamos bom ânimo para estudarmos esse precioso livro das Sagradas Escrituras. Se tem uma bem-aventurança relacionada a isso, nós temos que ter bom ânimo. São bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam. Então que nós tenhamos ânimo para estudar esse livro. Que essa bem-aventurança sirva também como um gostinho de quero mais, para você querer estudar e aprender mais deste livro. Eu pergunto, temos olhado dessa forma para o livro de Apocalipse? Ou temos nos afastado dele? Tem uma bem-aventurança relacionada ao conteúdo deste livro. Às vezes a gente simplesmente, é difícil demais, deixar para lá. Nós temos muita coisa para aprender aqui. Nós temos que nos animar para estudá-lo. E para concluirmos, meus irmãos, ao longo dos estudos no livro de Apocalipse, nós vamos observar importantes ênfases. Em primeiro lugar, nós vamos observar que nós devemos estar dispostos a sofrer por Cristo. Nesse mundo é possível que os cristãos sofram privações, mas o espírito dos crentes está mantido em segurança. E por outro lado, aqueles que perseguem a igreja, nós vamos perceber também que o destino final deles vai ser o mesmo de Satanás e os seus demônios. Então, mesmo que ser cristão aqui seja mais difícil, seja custoso, envolva renúncia, luta, dificuldade, pressões, o Senhor está nos guardando e o Senhor está nos conduzindo para novos céus e nova terra. E aqueles que estão contra a palavra de Deus, no final, vão estar no mesmo lugar que Satanás. Além disso, nós aprendemos nesse livro que Deus é soberano na história humana. As provações dos cristãos, o aparente triunfo dos inimigos, que a gente vai olhando, né? Nossa, como assim? Isso está acontecendo. E a destruição final dele, a vitória da igreja, tudo isso está debaixo do controle soberano de Deus. A história está nas mãos do Senhor. O Senhor não perdeu o controle. Ele está conduzindo. E também vamos notar que a nova criação é o cumprimento da profecia bíblica. As profecias bíblicas, né, culminam na nova aliança, no novo templo, no novo Israel, na nova Jerusalém e numa nova criação. Novos céus e nova terra, na combinação de tudo. E essas realidades já começaram em algum nível a se cumprir em Cristo. E serão cumpridas plenamente na consumação. Nós vamos observar isso lá em Apocalipse 21.
Então, esses são ensinos preciosos que nós aprendemos. Nós vemos o desfecho da história. Aquilo que a gente estudou na teologia bíblica, criação, queda, redenção, Apocalipse vai mostrar a consumação. Né? Por exemplo, em Gênesis nós vimos que Deus fez o céu e a terra. E Apocalipse Deus vai fazer novos céus e nova terra. Em Gênesis você vai ver que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Em Apocalipse não vai mais precisar, porque o Cordeiro vai iluminar toda a cidade. Em Apocalipse você vê que a antiga serpente, Satanás, enganou Adão e Eva. Em Apocalipse você vai ver que Satanás, a antiga serpente, é lançado no lago de fogo para sofrer eternamente. Em Apocalipse, em Gênesis, por conta do pecado de Adão e Eva, eles foram proibidos de comer da árvore da vida. Em Apocalipse, aqueles que vencerem, que foram salvos em Cristo, comerão da árvore da vida para sempre. Em Gênesis nós vemos que o ser humano, por conta do pecado, é afastado do Senhor. Em Apocalipse nós habitaremos com o Senhor para sempre. É o desfecho da obra, da grande obra de Deus. E aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Que a gente esteja firme até aquele grande dia. Nós vimos aqui a revelação, que apresentou o título e o conteúdo. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Nós vimos a forma e a razão. Qual foi a forma? Deus entregou a Jesus, Jesus ao anjo, o anjo a João, João à igreja. Qual é a razão? Para mostrar ao servo de Deus o que iria acontecer em breve. E a bênção, são bem-aventurados, são muito felizes aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Que o Senhor seja louvado. Vamos refletir a respeito do que nós ouvimos e que esse estudo seja proveitoso para todos nós e que venha servir para a glória de Deus, edificação da sua igreja. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos instrui. Ó Pai, que essas preciosas verdades estejam gravadas em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Que a cada dia o nosso coração seja aquecido para Te buscar, para Te servir, para engrandecer o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.